E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu quero compartilhar com vocês que comecei esse canal no YouTube. O objetivo desse canal é compartilhar devocionais. Eu penso em fazer vídeos de no máximo 15 minutos. Esses vídeos vão ser devocionais sobre a Bíblia. A gente vai ler um texto da Bíblia e aplicar no nosso dia de hoje, porque eu acredito que a Bíblia é um livro muito rico de sabedoria. Ainda que seja um livro antigo, ali o Novo Testamento há 2000 anos atrás que foi escrito, o Antigo Testamento tem livros até de 4000 anos, é um livro muito vivo, é um livro muito contemporâneo, porque eu creio que esse livro não foi escrito por Deus, mas foi escrito através de homens inspirados por Deus. Então por isso que eu creio na Bíblia, a palavra de Deus. E antes de eu iniciar esse devocional, só quero, como é o primeiro vídeo, gente, se eu gaguejar, falar alguma coisa errado, gente, é o primeiro vídeo, não me critica não vai pro Instagram, Facebook não fale isso não, porque acredito que eu vou sempre melhorando. E vocês também podem dar dicas aí, pra eu estar melhorando. Então, por que eu comecei, gente? Eu tive uma resistência muito grande para começar vídeos no YouTube. Simples, gente. As pessoas falavam assim, Felipe, por que você não faz vídeo no YouTube? Eu falei, simples. Porque no YouTube tá o Hernandes Lopes, tá o Augusto Nicodemos, tá o David Wilkerson, tá o Paul Washer, tá o John Piper, homens com muito mais conteúdo, com muito mais bagagem, com muito mais experiência do que eu. Então por que eu vou competir com esses homens? E essa pessoa insistiu e falou assim, Felipe, você acha que a sua família vai ouvir esses homens? Eu falei, não. Você acha que seus amigos vão ouvir esses homens? Eu falei, não. Então, talvez o seu público é outro. Então, faça vídeo sim, das suas palavras, das suas ministrações, que eu acredito que pode sim alcançar pessoas. Então, a partir disso, eu vou começar todas as segundas-feiras gravar vídeos curtos, no máximo 15 minutos, com reflexões da palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai falar muito com você. Então, siga aí a gente, siga o nosso canal para todo dia você receber um alerta. E curta se você achar interessante, se você curtiu mesmo de fato a palavra. Amém? Então, a gente vai começar uma série. Hoje é o primeiro vídeo sobre a série. A série que a gente vai falar é sobre como perseverar firme até o fim. E assim, eu pensando sobre isso, sobre perseverar firme, você já se fez uma pergunta, por que algumas pessoas se desviam e outras não? Por que algumas pessoas começam na caminhada da fé e simplesmente param de crer? Ou se não, param de viver aquilo que professam? E pensando sobre esse assunto, se você for na Bíblia, se você for na palavra de Deus, você vai observar esses dois grupos de pessoas. Pessoas como Demas, que começou como Jesus, começou indo na igreja, começou se batizando, começou vivendo o evangelho, experimentando Jesus, vivendo uma vida de arrependimento. E simplesmente, ele servia ali o Paulo no ministério de Paulo, e simplesmente, 1 Timóteo capítulo 4, verso 10, se não me engano, fala que ele abandonou o ministério. A Bíblia fala que ele abandonou. Então isso significa que ele abandonou Cristo, porque automaticamente abandonando o ministério ele abandonou o estilo de vida também, porque ele era pastor. Ele abandonou ali e foi para Tessalônica, amando o presente século. O texto fala ainda que ele amou o mundo diante de Jesus, então ele preferiu o mundo do que Jesus. E então você observa na vida esse grupo de pessoas. A gente pode falar de Judas e dentre outros milhares aí que a Bíblia fala que começaram na fé, começaram com Jesus, mas simplesmente se perderam aí no meio do caminho e abandonaram o evangelho. Mas a gente também consegue ver outro grupo. Um grupo que não simplesmente crê em Jesus. Crê em Jesus, aplica tudo que aquele primeiro grupo também faz. A diferença é que esse grupo persevera. A diferença é que uma tribulação não tira esse grupo da presença de Deus. A diferença é que, ainda que ele peque, esse grupo, ele permanece firme, permanece crendo em Jesus e nunca o abandonou. E eu poderia falar diversas pessoas que permaneceram firmes até o fim, mas eu queria citar Paulo também. Gosto muito do apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala que ali, gente, Paulo já está velho, é um velho pastor. Então ele começou a sua vida ali na sua fase adulta, não sei com quantos anos, provavelmente na casa aí de 20 e poucos anos,
e ele termina a sua vida, ele termina a sua caminhada, ele termina a sua experiência com Deus firme, um velho pastor que nunca se perdeu. E ele fala que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a sua fé. Então isso é maravilhoso, ver que uma pessoa, quando ela entra na caminhada com Cristo, se ela se espelhar nesses homens, ela vai entender que ela não vai se perder, pelo contrário, ela vai crescer em graça, ela vai crescer em conhecimento e ela vai crescer em estatura com Jesus Cristo. E para exemplificar essas duas pessoas, eu gostaria de ler um texto com vocês, que Jesus, ele fala sobre essas duas pessoas em Mateus. Mateus, capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 7, a partir do verso 24. Então, hoje a gente vai entender por que algumas pessoas caem e outras pessoas não. Por que algumas pessoas perseveram e outras não. Por que algumas pessoas iniciam e se perdem e outras iniciam e terminam velhos, firmes em Jesus. E vamos ler lá, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é a casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Gente, esse texto aqui é maravilhoso, porque durante muito tempo, principalmente ali na Idade Média, os cristãos, eles não se preocupavam muito com o estilo de vida daquela pessoa. Então, eles queriam, quando eles, por exemplo, na Idade Média era a época absolutista ali, dos reinados, quando um reino, por exemplo, Inglaterra, tomava um outro país, subjugava outro país, e Inglaterra era um rei cristão, eles queriam fazer aliança com esse outro reino. Sabe o que eles faziam, gente, para fazer aliança com outro reino? Falava assim, olha, o outro reino era pagão, por exemplo, os vikings, era pagão. E aí ele falava o seguinte, olha, você só precisa batizar. Se você batizar, aí vai acontecer o novo nascimento, você vai ser salvo, e aí eu posso fazer aliança com você. E durante muito tempo, essa teologia foi sustentada. Vem cá, batiza, vem cá, participe da ceia, vem cá para minha igreja. Não importa o seu estilo de vida, só vem para cá. Depois Deus transforma. Mas, gente, o que Jesus está falando aqui é que um cristão, ele não é cristão por um batismo. Ele não é cristão por participar da ceia. Ele não é cristão por estar na igreja todos os domingos. Não. Ele é cristão pelo seu estilo de vida. Porque aqui nessa casa são duas casas, mas uma pratica. É a casa na areia. Que uma hora vai desviar. É o Demas, é o Judas. São pessoas que começam na fé, mas daqui a pouco elas vão abandonar o evangelho. Por quê? Porque não é sustentável. Eles não construíram de forma correta. Não construíram em Jesus. Não construíram na rocha. Mas existe uma outra casa que construiu em Cristo. Que construiu na verdade. Que construiu na honestidade. Esse tipo de casa nunca vai ser abalado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu participo de um grupo de casa de recuperação de dependente químico. E assim, muitas pessoas entram na casa falando assim, qual que vai ser minha próxima queda? E um dia eu ministrei essa palavra para eles, eu falei assim, olha, não existe próxima queda se você construir a sua casa na rocha. Se você construir a sua casa em Jesus Cristo. Para de ficar pensando quando eu vou cair. E comece a pensar que a sua casa não é a sua estrutura, não é a sua força, é a rocha que sustenta você na caminhada cristã. Isso é maravilhoso. Então se preocupe com isso. Se preocupe como que você está levando a sua vida cristã, porque se você não estiver aplicando a verdade, você está construindo uma casa na areia, e daqui a pouco essa casa vai ruir, a casa vai cair. Isso é uma verdade. E eu gosto muito de um autor, ele escreveu um livro chamado O Cristão Ateu. Porque muitas pessoas professam Cristo, falam de Cristo, frequentam comunidades que professam Jesus, até leem a palavra de Cristo. Mas elas são cristãos ateus por quê? Porque a vida delas negam a existência de Deus. Elas falam de Cristo, mas não vivem amor. Elas falam de Cristo, mas não são honestas. Elas falam de Cristo, mas não são respeitosas. Elas falam de Cristo, mas elas não são generosas.
Isso são cristãos ateus. E esse tipo de vida, uma hora vai ruir, uma hora vai cair. E aí a pessoa acha que quando a pessoa desvia, Deus que é fraco, Deus que não sustenta. Não! Porque ela nunca, de fato, teve um relacionamento com Jesus. Ela nunca construiu a sua casa de forma correta na rocha. Tito fala isso, Tito 1:16, se não me engano. Fala isso. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam pelas suas obras. Por quê? Porque eles participam, gente, do estudo bíblico. Eles participam do estudo bíblico, mas eles não vivem o estudo bíblico. Eles não vivem a palavra. Vocês estão vendo aí, né, gente, minha colinha, né? Então, só ouvir o evangelho, gente, não adianta. Só ouvir o evangelho não adianta. Tiago fala isso, Tiago 1:22, fala isso. Fala assim, não seja apenas ouvintes, mas sim praticantes, porque aquele que ouve e não pratica, engana a si mesmo. Para de viver essa mentira, para de viver essa máscara. Se entrega diante de Deus, fala assim, Deus, eu estou construindo minha casa na areia, mas eu quero parar, por quê? Porque essa casa uma hora vai ruir. Vai ruir. Porque você está enganando a si mesmo. A árvore que não dá fruto, gente, ela é cortada e lançada no fogo. Não adianta nós ouvirmos sobre Jesus e não praticarmos o evangelho. E Jesus contou essa história para ilustrar, para falar que existem dois grupos na igreja, dois grupos de pessoas, uma pessoa que é inteligente. Aqui o texto fala de prudente. O inteligente é o quê? É aquele que não apenas ouve, ele ouve e pratica. Ele constrói a sua casa sobre a rocha, aí vem tribulação, vem desemprego, vem o que for. Ele permanece firme, crente no Jesus. E o outro, gente, o outro que não é inteligente, a Bíblia chama aqui de insensato, é o ignorante. Olha que forte, gente. É a pessoa falta de razão. Por quê? Ele constrói a vida dele numa máscara, numa mentira. E a areia, gente, a areia é muito rápida, ela cai. Esse é o religioso. Esse é o religioso. Então, quando você construir a sua casa, se preocupe. Todo mundo, quando vai fazer uma construção, tem que preocupar com o quê? Com fundamento. Tem que preocupar com o quê? Com material. Quem lembra, gente, do viaduto que caiu aqui, na Pedro I? A culpa era de quem? Vários culpados. Engenheiro, o material e culpa de muita gente. E aí Jesus faz essa analogia maravilhosa, simbolizando que a casa, gente, a casa somos nós. E qual é a casa que cai? Aquela que constrói errado, aquela que usa o material errado. Cair, gente, significa destruição. Eu não estou falando aqui de pecado. Pecado, gente, eu pequei hoje, eu peco, vou pecar amanhã. Já estou profetizando pecado, né? Vou pecar amanhã. Mas não é profetizar não, é uma realidade. Cair aqui, o texto fala que foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Cair aqui é você abandonar Jesus, é você abandonar o evangelho e as pessoas ao seu redor perceber, porque vai ser grande a sua queda. O cair aqui vai chegar a um ponto que a sua máscara de falso cristão vai cair. Você não vai conseguir sustentar mais isso. Então até quando vamos ficar caindo, levantando? Isso não é bíblico, isso não é saudável. Isso não é saudável. Aqui o texto não fala de uma casa que cai, depois reconstrói. Casa, cai, não. A Bíblia fala de uma casa que permanece firme, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. E quando a gente cai, gente, o que a gente experimenta? O que a gente experimenta quando a gente cai? Vergonha, nudez, fraqueza. A gente experimenta dor. Isso que a gente experimenta quando a gente cai. Então isso não é saudável. Eu quero terminar essa nossa devocional. E aí, a próxima nossa devocional, eu vou falar sobre para quem a casa cai. Eu vou falar sobre a queda da casa. Por que pessoas que constroem essa vida em Jesus caem. Eu vou falar sobre isso. Mas hoje eu só introduzi o tema. Eu quero falar hoje, deixar a última palavra para vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começam a ouvir a palavra e começam a praticar. Porque senão a gente vai ter aí, ó, essas margens aí, 20%, mais de 20% aí evangélicos e o Brasil não muda, a nossa sociedade não muda. Por quê, gente? Porque ouvem, mas não praticam. Então se você quiser permanecer firme até o fim, esse é o segredo. Esse é o segredo da perseverança dos santos. Ouvir a palavra e praticar a palavra. Através de uma motivação gerada pelo Espírito Santo. Através da graça e do favor de Deus. Amém? Então estejam conosco aí nos vídeos. Curtem se vocês gostaram. Compartilhem. Que segunda-feira vai ter mais. Eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Valeu!